Quando nós olhamos os representantes do campo político conservador brasileiro, como o pastor Malafaia ou o deputado Bolsonaro, são figuras de fácil e imediata possibilidade de caricatura. Nós não temos aqui no Brasil aquele conservador inglês bem vestido e falando bem e sem babar ou gritar. Nós temos gente em geral histérica, em nome de Deus ou da rota, que grita o tempo todo e tem ataques furibundos e irracionais. São figuras que têm o physique de rôle, têm o tipo físico para poderem ser ironizadas. E é a coisa mais fácil de fazer, ironizar essas figuras. Logo, não estamos falando da ponta do iceberg, que são as personagens que se aproveitam desse conservadorismo difuso, cônscios ou não do que acreditam de fato. No século XIX, Stendhal, primeiro autor realista francês de fato, escreveu que religião é baseada no medo da maioria e dá lucro para uma minoria. Essa minoria instrumentaliza o medo da maioria. Eu aplico a ideia de Stendhal à questão política. Baseado no medo da maioria, floresce um discurso dessa maioria silenciosa que historicamente se pronunciou várias vezes. Em 1968, como os senhores sabem perfeitamente, as ruas de Paris foram tomadas por um movimento de protesto de índole libertária. Daniel Cohn-Bendit e todo o movimento francês, e em breve a própria CGT francesa, pararam a França. Neste ano de 1968, um homem conservador e tradicional, Charles de Gaulle, presidente da França, convoca eleições. Convoca eleições porque Paris está parado, os piquetes se multiplicam, a França parece à beira de uma revolução, e as eleições elegem, na sua maioria, candidatos conservadores. Quando nós temos na rua 100 mil pessoas protestando por um tema, em São Paulo, nós devemos lembrar que há 10 milhões e 900 mil que não saíram de casa. Quando nós temos na rua 100 mil brasileiros protestando contra um tema, devemos lembrar todos aqueles que não foram para a rua, por não concordarem ou não acharem o tema relevante, ou concordarem, mas não acharem a manifestação importante. Outro exemplo de maioria silenciosa, em 1972, nos Estados Unidos, Nixon se elegeu em 69, prometendo retirar os americanos da guerra do Vietnã. A guerra chegou ao seu apogeu, chegamos ao máximo do bombardeio do Laos e do Camboja, o número de mortos disparou, total de 58 mil, dos quais quase 30 pertencem a este período do Nixon, mortos dos Estados Unidos, né? Porque no Vietnã são 2 milhões. Mortos norte-americanos, 58 mil. Em 1972, Nixon, que descumpriu suas promessas de governo, Nixon, que já começa a sentir os efeitos da sua popularidade da guerra do Vietnã, se candidata à reeleição contra um candidato que era uma maravilha do ponto de vista da consciência política, que era McGovern. É feita a eleição e Nixon ganha forte a eleição. Voltamos à maioria silenciosa. Voltamos àquela nação profunda que nós costumamos, por vezes, ignorar e não entender que no nosso gesto político ele exclui essa maioria por vários motivos. Existe um reacionarismo, um conservadorismo político. Não são a mesma coisa em política, reacionário e conservador, mas eu estou tratando aqui como iguais neste caso. Fruto de uma concepção de mundo específica, baseada na ideia de autoridade, fruto de um medo muito profundo, fruto de um medo que foi definido em 1848 no Manifesto como o medo deste mundo onde tudo que é sólido desmancha no ar, e fruto da insegurança social em dois campos. A insegurança social em função do aumento da criminalidade urbana e a insegurança social em função da crise econômica. Classe média e classe baixa em risco de desemprego ou de redução de consumo são o público por excelência de qualquer projeto fascista. Geralmente o projeto fascista se assenta não sobre o operariado, é muito raro, não sobre elites aristocráticas, latifundiárias, oligárquicas, mas sobre uma classe média e baixa em risco de proletarização.